grande sofrimento da Igreja virá por meio do poder político. Leis serão criadas para impedir a ação da Igreja. Em muitos lugares templos serão destruídos, e os cristãos hão de chorar e lamentar. Queridos filhos, o demônio agirá com grande fúria contra a Igreja do meu Jesus. Muitos templos serão invadidos e destruídos. Haverá grande perseguição na casa de Deus. Destruirão os sacrários, e matarão muitos consagrados. Haverá grande perseguição na casa de Deus, e matarão muitos consagrados, disse Nossa Senhora. Segundo informações da agência Fides, organismo ligado à Congregação para a Evangelização dos Povos da Santa Sé, desde o ano 2000 a 2020, 536 missionários foram mortos no mundo. Dentre eles estão sacerdotes, religiosos e leigos, que trabalhavam nas igrejas. Na Nigéria, um grupo de atiradores entrou em uma igreja católica e matou pelo menos 50 pessoas. 2 atentados com bomba deixaram dezenas de mortos e feridos em 2 igrejas coptas no Egito. Esse foi um fim de semana violento lá nos Estados Unidos, bem sangrento, com 2 grandes ataques. Um deles, a tiros, terminou com uma pessoa morta em uma igreja na Califórnia. 9 pessoas foram baleadas e 6 delas morreram, incluindo o próprio atirador, que se matou com um tiro na cabeça. Uma despedida dolorosa. Fiéis e amigos ainda não acreditavam na brutalidade do assassinato do padre Casemir Voinor, conhecido como Casemiro. O velório na paróquia Nossa Senhora da Saúde, na área central de Brasília, foi marcado por orações e missas. O padre polonês morava em Brasília há 25 anos. A China ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Vamos até a Ásia conversar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy. Cíntia, bom dia para você. Oi, Cris, boa noite para vocês. Pois é, a situação é bem grave, já que muitas dessas famílias dependem desse dinheiro para sobreviver, após o baque que a economia chinesa sofreu com a pandemia. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$150 retirado após agradecer a Deus. As ameaças também acontecem nos templos. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre ataques à liberdade religiosa. O direito de crença é um marco civilizatório da humanidade, um direito fundamental em qualquer democracia. Isso porque o respeito à fé alheia é o primeiro passo para uma sociedade que se pretenda tolerante, empática, fraterna e livre para expressar suas opiniões. Nossa Constituição consagra essa garantia em seu artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Por outro lado, as grandes tiranias, as grandes ditaduras pelo mundo procuram silenciar as religiões e combater a própria ideia de Deus. Karl Marx, ideólogo do comunismo, se referia à espiritualidade como o ópio do povo, uma droga que entorpecia os trabalhadores e os impedia de acessar a consciência revolucionária e assim pegar em armas e aniquilar seus opressores. Contabilizando aí guerras civis, fome, genocídio, perseguições religiosas e políticas, o comunismo e o socialismo são as ideologias responsáveis pela maior quantidade de mortes violentas na história da humanidade. Estudiosos estimam que governos de inspiração comunista mataram algo em torno de 65 e 100 milhões de pessoas deliberadamente. E alguns desses monstros merecem destaque especial. Mao Tse-tung foi responsável pelo extermínio de dezenas de milhões de cidadãos chineses com a sua política de coletivização e de confisco da propriedade agrícola durante o fracassado Grande Salto Adiante no final dos anos 50 e começo dos anos 60. Joseph Stalin tem na sua conta o assassinato de algo como 10 milhões dos seus próprios compatriotas russos e ucranianos, especialmente pela fome, por execuções sumárias ou pelo trabalho forçado em campos de concentração, os gulags. Esses sanguinários ditadores socialistas têm algo em comum.
Stalin chegou a lançar o plano de 5 anos de ateísmo na Rússia, com o objetivo de eliminar toda expressão religiosa no país. E Mao, com a sua Revolução Cultural Chinesa, viabilizou e intensificou a perseguição às grandes religiões sob pretexto de combater toda influência estrangeira na cultura chinesa. Vejam só que coincidência. Parece que os inimigos de Deus são os mesmos inimigos da liberdade. Isso porque uma sociedade espiritualizada é menos dependente das migalhas materiais que o Estado pode oferecer. Uma sociedade que tem fé no divino idolatra menos os seus líderes terrenos. E quem quer mandar sozinho odeia competir com Deus. Tanto que essa tendência de desdém pela religião se mantém até hoje entre os herdeiros políticos dos comunistas. Aqui na América do Sul, o regime socialista da Nicarágua está em campanha contra a Igreja Católica do país. Segundo denúncias repercutidas pelo blog Media Talks, do grupo Folha UOL, o governo liderado por Daniel Ortega, um ex-guerrilheiro e ditador de orientação marxista, não se limitou a perseguir jornalistas e censurar a imprensa nacional. Diz a manchete dessa reportagem especial, aspas, após expulsar freiras, governo Ortega invade igrejas e fecha 7 rádios católicas na Nicarágua. Padre precisou se trancar em templo para impedir destruição de rádio. Aqui no Brasil, a União das Igrejas e Pastores Evangélicos publicou nota sobre o episódio. Aspas. Recentemente, freiras da Associação Missionárias da Caridade, fundada pela Madre Teresa de Calcutá, foram expulsas da Nicarágua, sendo escoltadas pela polícia e tendo de deixar o país a pé. Agora, veículos de comunicação associados à igreja tiveram seus templos invadidos para que equipamentos fossem apreendidos. Há notícias de pessoas presas e feridas. A perseguição à Igreja Católica na Nicarágua tem se intensificado desde 2018 e, segundo comunicadores locais, nesse ano o regime de Ortega tem aumentado ainda mais a pressão. Estranhamente, os grandes veículos de comunicação da velha imprensa, sempre tão preocupada com os direitos humanos, não emitiram nem um pio. Mas vejam só quem se manifestou recentemente sobre o ditador Daniel Ortega, o responsável pela morte de mais de 300 opositores políticos desde 2018 e que já está no seu 4º mandato consecutivo após uma eleição que não foi reconhecida pela comunidade internacional. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou a reeleição do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, e traçou uma comparação com o tempo de poder da chanceler alemã Angela Merkel, eleita democraticamente. A declaração foi feita durante entrevista ao jornal espanhol El País. O próprio Lula divulgou o vídeo em redes sociais. E uma das jornalistas presentes na entrevista rebateu Lula imediatamente. Vamos ouvir um trecho então desta entrevista. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Bom, como vocês atestaram, a jornalista deu uma surra de democracia no Lula, explicando para ele que a diferença elementar entre o ditador sul-americano e a ex-primeira-ministra alemã é que ela não persegue seus opositores. E eu me pergunto, cadê o jornalismo independente do Brasil para constranger Lula a reconhecer que Daniel Ortega é sim um ditador que exila, que prende, que tortura e que mata a sua oposição? Um socialista que viola a liberdade religiosa e o direito de crença do seu povo, chegando ao cúmulo de invadir igrejas e praticar violência contra freiras indefesas.